Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, do versículo 52 ao 59. Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos vendo aqui o nosso Senhor Jesus deixando bem claro sobre a Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Como que eu tenho vida em Jesus? Como que é ter vida em Jesus? É a pergunta que eu coloquei. Como é eu ter vida em Jesus? Como eu ter essa unidade? Como é que eu ter essa intimidade com Cristo? É quando eu permito que o meu coração se deixe compreender, para que a minha visão da fé consiga enxergar Jesus na Santa Eucaristia, que é Jesus Eucarístico. Ele está ali presente, e Ele é presente, Ele está ali. Então quando eu comungo Jesus. Eu como e bebo a sua carne e seu sangue. É o que ele pede aqui na palavra, é vivido na Santa Missa, é vivido naquele momento da transubstanciação, é vivido em cada vez que nós vamos comungar Jesus no estado de graça. Muito importante, queridos irmãos, que a gente possa compreender. Às vezes você vai viver aquela palavra que Jesus disse assim: muitos vão querer me ver, mas não vão conseguir. Muitos desejarão me ver, mas não vão conseguir. Quantas pessoas vai tentar enxergar Jesus na Santa Eucaristia, mas não vai conseguir por quê? Porque a pessoa não está totalmente entregue nessa intimidade com o Senhor. Agora, diz aqui o nosso diário bíblico, temos o alimento eterno que é Cristo, e esse nunca passará. Tenhamos em mente que, por mais que cuidemos da saúde do corpo, se não tivermos intimidade com Cristo, comungando o seu corpo e o seu sangue, corremos o risco de enfraquecer tanto o corpo quanto a alma. Olha só, irmãos, então se eu não comungo o Senhor Jesus, crendo que ali é Ele, crendo que é o meu Senhor que está ali presente, e como que eu vou fazer esse teste da fé para me crer? É a tua resposta de fé. É quando você não comunga em estado de pecado mortal, quando você entra na fila da comunhão consciente que é o corpo e o sangue de Jesus, que você tem que estar sem pecado. Como que eu deixo de desacreditar de Jesus ali, que é Jesus Eucarístico? É quando eu vou na fila da comunhão como fosse para comer um pão qualquer. Eu estou em pecado mortal, eu estou adulterando, eu feri um dos mandamentos de Deus, eu entro na fila da comunhão, comungo, como se tivesse tudo normal. Eu desacredito que ali é Jesus. Eu não creio que ali é Jesus. Porque se você crê que ali é Jesus, meu irmão, você, na hora da comunhão, que você que está em pecado, você não vai comungar. Porque você sabe que é o teu Senhor que está ali. Jesus está olhando para você, Ele conhece a tua vida. Ele sabe cada detalhe. Então como que eu sei que a pessoa acredita que ali é Jesus Eucarístico? Você tem que ter respeito ali na comunhão. Você tem que entrar no momento da fila da comunhão com todo o teu coração. Quantas pessoas estão em pecado mortal que ela não comunga? Vamos dar um exemplo aí, pessoas que estão em segunda unidade, pessoas que estão aí, estão amigado, pessoas que cometeu um pecado, ela vai lá, mas ela está lutando contra esse pecado, ela quer sair dessa situação, ela está num processo de cura, num processo de unidade com Cristo, de intimidade, mas ela sabe que ela não pode comungar, ela comunga em
Ali ela tem aquela comunhão espiritual naquele momento. Ela fecha os olhos, se ajoelha e fica ali comungando espiritualmente, esperando esse momento pleno de comungar Jesus Eucarístico. Querido irmão, não estou dando ênfase à pessoa pecadora, mas eu estou dando ênfase à pessoa honesta e verdadeira. Quantas vezes, a gente se pega julgando uma pessoa que não comunga, mas na verdade ela está sendo a pessoa mais pura e verdadeira, porque ela respeita Jesus. Ela tem respeito pelo corpo e sangue de Jesus. E ela sabe que no momento certo ela vai comungar Jesus. Mas ela ali, ela dá bom exemplo diante de uma falha, diante de um pecado. Ela dá bom exemplo de ser cristão. É aquela pessoa que não comungou porque ela sabe que ali é o corpo e é o sangue de Jesus. E Jesus está vendo você, querido irmão, que está nessa luta e você que está lutando. Eu costumo dizer assim, eu bato palma para a honestidade dessas pessoas. Eu também já aconteceu comigo. Uma vez eu estava em pecado mortal, não podia comungar, não comunguei, chorei muito porque eu não consegui confessar antes, mas eu senti uma dor na alma, porque eu não consegui comungar o meu Senhor por causa do meu pecado, da minha fragilidade. E eu fiquei distante dele aquele momento, assisti a Santa Missa, vivi aquele momento, me ajoelhei, comunguei espiritualmente. Mas eu falo um negócio para você, meu irmão. Aquele que faz a comunhão eucarística, presenciando Jesus ali, como dói o coração quando você não está podendo comungar. E é esse o sentimento que eu tive, uma dor na alma, uma dor no coração, uma dor inexplicável a ausência de Jesus. Depois eu corri, confessei e comunguei de novo. Por quê? Porque eu tenho respeito ali com o momento que é Jesus Cristo Eucarístico, que é Ele presente. E eu tenho certeza que nós comungamos Jesus, como ele disse aqui, porque nós estaremos também em comunhão com ele lá no céu, plenamente, grudado na mão dele, unido com ele, e ele nos dá essa graça porque ele disse, eu sempre estarei com vocês. Jesus prometeu e a promessa dele está aí. Ele está a todo momento conosco, todo momento da nossa vida, em todas as capelas tem Jesus Eucarístico. Você vai lá, está o sacrário, lá está a luz vermelhinha, ele está ali no sacrário. Eu costumo dizer assim, essa grandiosidade da Igreja de Cristo é maravilhoso. Como é bom viver a fé católica plenamente, acreditando, degustando cada detalhe. Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração e hoje pede assim junto comigo, que nós possamos viver essa graça de ter intimidade com Jesus Eucarístico. Essa intimidade que talvez o meu coração, o teu coração deseja demorar a acreditar que é Ele que está ali. É Jesus Eucarístico que está ali. É a presença viva do meu Senhor. Quando você fecha teus olhos, você não consegue ver Jesus ali. Você não consegue ver Jesus num pedaço de pão. Você não consegue ver Jesus ali porque você fala assim, não, ali é só um pedaço de pão, não é Ele. Mas meu irmão aqui está dizendo aqui a palavra. Olha só o que diz a palavra, vou ler de novo. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que essa ressurreição seja plena, meu irmão. O meu coração e o teu coração, acreditando que Jesus está ali na Santa Eucaristia. Que teu Espírito Santo cuide de nós, diante de todas as pessoas, Senhor, que tem essa dúvida no coração, que teu Espírito Santo conduz agora, Senhor. Xandalai ali 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 Xandalai alalai ali 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 Xandalai alamai ali 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 ali. Sabe, irmãos, chegou a me dar como ânsia me ver assim pessoas pegando Jesus Eucarístico assim, colocando na boca como se colocasse um sorrisal, como se fosse um alimento qualquer. Chegou a me dar um mal-estar, sabe? Um mal-estar assim diante dessa rejeição de Jesus Eucarístico. Como tanto faz. Chegando ao ponto de dizer, chamando de bobos as pessoas que pensam que é Jesus que está ali. Querido irmão, rezemos por essas pessoas para que elas consigam vencer a sua falta de fé, de acreditar que ali é o Senhor. Rezemos este Pai Nosso e essas 3 Ave Maria,
por todos aqueles que não creem, não adoram e não esperam, Senhor. Nós pedimos perdão por aqueles que não creem, não esperam e não adoram ao Senhor na Santa Eucaristia. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença no meio de nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor incondicional. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o